Bom, muita coisa aqui para comentar, né? Deixa eu tentar me organizar. Em primeiro lugar, né, se os processos de impeachment, eles de fato fossem uma indústria, como colocou o ministro Gilmar Mendes, seria uma indústria estatal, né, cara e que não produz. Afinal de contas, você tem aí o senhor Davi Alcolumbre sentado em 3 pedidos de impeachment só contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli. O primeiro ponto que eu queria abordar é sobre o Lula semilivre, né, em regime domiciliar. Até a criatividade jurídica do ministro Gilmar Mendes tem limites, né? A gente já fez essa análise aqui para o ouvinte da PAN, que segundo o artigo 112, né, da Lei de Execução Penal, a pena ela tem que ser executada em regime progressivo quando observados aí os critérios temporais e também de bom comportamento carcerário ou bom comportamento hoteleiro, no caso do Lula. A nossa legislação penal, ela cospe benefícios a criminosos e, portanto, vomita os presos das cadeias, né, ou das suas suítes presidenciais, por analogia. E quando a lei não estipula dessa forma, aí entra a doutrina laxativa do STF, que solta tudo e todos, que garante essa diarreia criminosa de volta à sociedade. O segundo ponto, né, que o Vini trouxe é a respeito da prisão após julgamento em segunda instância, né, aquela pauta na qual o Gilmar convenientemente mudou de opinião, né. Ele disse que a corte fez, abre aspas, um experimento institucional e se viu que deu errado. Ora, a corte em 2016, que do ponto de vista de cronologia jurídica é anteontem, né, admitiu a possibilidade e, mais importante que isso, né, com uma consequência lógica, a legalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Mas o Gilmar, ele acha que o TRF4, né, o Tribunal Regional Federal, prendeu corruptos demais a partir dessa permissão. Na visão dele, isso deveria ser analisado caso a caso e a gente já conhece a vocação do ministro Gilmar Mendes para o casuísmo. Agora, pense o seguinte, se todos eles são corruptos, né, os condenados aí pela Lava Jato em segunda instância, se todos incorreram nesse crime gravíssimo que mata ao tirar recursos do saneamento básico, da saúde, da segurança pública e que condena jovens à mediocridade intelectual na medida em que tira recursos da educação básica, não seria mesmo o caso de encarcerar todos esses corruptos? Fica aí o questionamento para o ouvinte da PAN. E o terceiro ponto é sobre a afirmação aí, sempre com humor ácido, de que a Lava Jato tem melhores publicitários do que juristas. A julgar pelas mensagens roubadas dos procuradores, não confirmadas e não periciadas, mas publicadas pela mídia militante, eram os próprios membros da Força Tarefa, né, que faziam as notas à imprensa. E eu acho isso infinitamente mais republicano que o caso do STF, né, que segundo o texto do professor Marco Antônio Villa, tem 19 jornalistas e 5 publicitários contratados aí com dinheiro público. Né? E vamos lembrar que na média são 222 funcionários por ministro, né? Tem mais de 80 secretárias aquele tribunal. E assim, fechando, chama muito a nossa atenção o hábito do ministro Gilmar Mendes, né, de antecipar juízo de mérito e de ofender os procuradores no plano pessoal e institucional. Ele chega a ultrajar a força-tarefa da Lava Jato como organização criminosa e fala várias vezes em gangsterismo do Ministério Público. Para aqueles legalistas, garantistas, né, isso já deveria ser motivo mais que suficiente para a suspeição do ministro. Ele não pode julgar casos em que ele antecipa o julgamento e que ele já tem um juízo de valor formado e cristalizado e publicizado dessa forma a respeito do Ministério Público, especialmente para quem acha que o Ministério Público é parte. Só que os legalistas garantistas, eles são legalistas e garantistas de conveniência, eles são circunstanciais, casuístas, de 2 pesos e 2 medidas. Porque na hora de seguir o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, recusando a prova obtida por meio ilícito, que não inocenta o réu, como é o caso, por exemplo, né, do Lula, aí eles ignoram a letra fria da lei e volta àquela criatividade que tornou o STF tão conhecido como a pior Constituição, a pior formação da corte da história da República. Mas o Gilmar falou na entrevista, Caio, que no Supremo ele não se refere aos seus colegas com adjetivações, o que causou espanto dos jornalistas nessa hora. E impressiona também, Edgar, pergunta para o ministro Barroso, né? A Dora Kramer deu uma risada, uma gargalhada. Deu. Porque ela que fez a pergunta, né, inclusive. E também impressiona a autocrítica do Gilmar, né? Quando ele fala assim, não, várias decisões do Supremo nós nos equivocamos, mas eu alertei.
E foi questionado por isso. E foi questionado por isso. Agora, ele também, se você olha na teoria, eu acho que foi um ótimo programa, uma ótima entrevista. Se você olhar a teoria do que se diz ali, tirando qualquer viés, ideologia política em cima dos ministros, que podem errar, são seres humanos e pertencem à Suprema Corte, a última instância, onde depositamos a nossa confiança, onde deveremos depositar com certa tranquilidade a nossa confiança, ele disse coisas ali que, em tese, são totalmente plausíveis de serem aceitas de uma sociedade que se pretende justa, organizada. É inegável que houve vazamentos ali em comum acordo entre os procuradores e as mídias. Você vê, ele mesmo na entrevista, Vini, fala que o Teori dizia, mas escuta, isso está chegando para mim como segredo de justiça, mas já está divulgado na mídia? Já saiu, é capa da Veja? Quer dizer, eram coisas que aconteciam mesmo, eram modus operandi ali da própria operação se sustentar e ganhar essa conotação política e esse corpo com viés ideológico perante a opinião pública. É inegável isso. Em tese, o que ele diz ali é muito plausível da gente falar, poxa, faz sentido isso mesmo. Quando ele diz, crime não se combate cometendo crimes, exacerbando, cometendo outros ilícitos. Horas, quem em sã consciência pode ser contra isso? É lógico que você quer um crime combatido dentro do regimento, dentro da lei, dentro das regras do Código, enfim, do Código Penal. Quem é que pode querer diferente disso? Ora, fica essa questão. E eu acho que com relação à suspeição que o Caio se refere, existe aí uma possibilidade, quer dizer, pelo menos no pedido da defesa do ex-presidente Lula, do julgamento da suspeição do ministro Sérgio Moro pela conduta frente à condução do caso ali, né? Isso é uma coisa que está aí entre as estratégias da defesa como uma possibilidade de ser aberto um processo para se julgar a suspeição do ministro Sérgio Moro, né? Talvez antes de julgar a suspeição de ministros da Suprema Corte. E aí vem aquela outra história, juridiquês total, né? Porque tem ali, segundo vazamentos do Intercept, um pedido, ou teria um pedido, né, pelas falas e pelo entendimento do diálogo ali, que Modesto Carvalhosa, o jurista Modesto Carvalhosa, teria pedido para que a procuradora Tameia Danelon redigisse esse pedido de impeachment contra ministros da Suprema Corte, que já havia sido alertado que nenhum procurador pode investigar ministro da Corte. Daí uma outra infração, um outro desvio ali de conduta dentro da ação dos procuradores, especificamente aí do Deltan Dallagnol, né?